Aleluia. Irmãos, só mais um aviso. Todo domingo antes do culto às 10, de 9 às 10, acontece aqui em cima um momento de oração. Então, se você pode vir chegar um pouco mais cedo, venha participar para orarmos aqui com algumas irmãs, os irmãos. E aqui nós clamamos pelo Senhor, oramos pela igreja, oramos pela sua vida. E aí, se você tiver, o nosso diácono Bernardo está mostrando aí, se você tiver pedido de oração, você pode, ao final do culto, ou quando você chegar na parte da manhã, colocar ali para que nós possamos pegar e levar lá para cima, porque nesse momento de oração que nós temos de 9 a 10, nós clamamos ao Senhor pelos pedidos de oração. Então, tenho certeza que você tem petição a fazer, não tem? Todos nós temos. Então, se você tiver, coloque ali, porque a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós estaremos ali orando pela sua vida, para que o Senhor continue operando em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. A partir do versículo 3. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Filipenses 1, a partir do versículo 3. Vamos ler do 3 ao versículo 11. Vamos continuar falando de oração. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 1, a partir do versículo 3. Agradeço a meu Deus todas as vezes, ou toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o princípio, ou desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Amém. Irmãos, foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, e escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma. 4 cartas, se eu não me engano, do apóstolo Paulo, ele escreveu da prisão. E isso nos mostra que Deus continua agindo em você e através de você no meio da dificuldade. Eu sou capaz de apostar que não estava tão simples assim para o apóstolo Paulo na prisão. Hoje, a prisão é de uma forma, mas antes, ou antigamente, era bem pior do que nós vemos hoje. Paulo ali continuou sendo conduzido por Deus, orientado por Deus, sendo cheio do Espírito Santo. O fato é que Paulo estava ali e ele era uma espécie de preso político, porque Paulo, ele andava anunciando Jesus como o Senhor. Paulo andava cumprindo o ídolo do Senhor e anunciava Jesus como o Senhor. Porém, esse era um título usado somente para o imperador da época. Então, pegaram Paulo, prenderam Paulo. Mas perceba, irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava preso neste momento. Neste momento, Paulo estava impedido de visitar as igrejas, mas isso não o impedia de quê? Orar pelas pessoas. Paulo, neste momento aqui, irmãos, ele estava aqui e não podia falar de Deus para as pessoas, mas podia falar com Deus livremente em favor das pessoas. Perceba isso, irmãos. Paulo preso fisicamente,
mas a palavra de Deus, ela continua com livre acesso aos corações das pessoas. Paulo estava preso aqui, e aqui, limitado geograficamente, mas a palavra de Deus continua rompendo, porque ninguém jamais consegue aprisionar a palavra de Deus. Por isso, irmãos, não sei se você já viu isso, eu já vi muitas pessoas falando, às vezes você está aqui, desfrutando da oração de uma pessoa que nem está aqui mais em nosso meio. Às vezes uma pessoa orou pela sua vida, clamou pela sua vida, e Deus recolheu essa pessoa, e hoje você desfruta aqui das orações de uma pessoa que nem está aqui mais. Esse é o poder da oração. Ela continua agindo, a palavra de Deus continua rompendo. Nada nem ninguém é capaz de impedir o avanço do evangelho, irmãos. Ninguém, irmãos. Prendem pessoas, matam cristãos, aprisionam cristãos, irmãos. Mas, irmãos, tem uma frase que diz o seguinte, deixa eu tentar lembrar, que o sangue dos mártires é a semente, irmãos. Quanto mais matam e perseguem os cristãos, mais pessoas também são transformadas, irmãos. O mal avança, irmãos. A perseguição está aí, mas o evangelho também continua avançando, transformando, salvando pessoas. É isso que acontece. Por isso que você está aqui e por isso que eu estou aqui hoje. Alcançados fomos pela palavra de Deus, irmãos. Por isso que eu falei, ore. Porque, irmãos, a oração é a maior força que atua na terra. Eu disse que Deus, ele sendo soberano, irmãos, ele escolhe agir na história por meio da oração do seu povo. Tantos livramentos, tantas direções por meio da oração do seu povo. Deus já sabia, mas ele escolhe pela sua misericórdia e graça agir pela oração do seu povo. Por isso que nós não podemos andar aqui sem orar, irmãos. Por isso que nós não podemos andar aqui sem clamar. Por isso que nós não podemos andar aqui nessa terra sem pedir mais do Senhor e pelo Senhor, porque a oração move, irmãos. Paulo fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós queremos ver acontecer, nós estamos esperando coisas, mas sem orar, sem tirar tempo em oração com o Pai Celestial que tem o controle da história em suas mãos, impossível. Paulo nos mostra isso. E o que ele faz nesse momento aqui, que nós vemos na prisão? Ele ora, irmãos. E nós podemos tirar muitos princípios aqui da oração do apóstolo Paulo. Perceba comigo, irmãos, no versículo 3, olha comigo como que Paulo ele ora. Ele começa falando, agradeço a meu Deus toda vez que eu me lembro de vocês. Tem muitas lembranças que nos causam dor, não é verdade? Existem lembranças dolorosas. Existem lembranças, irmãos, em nossas vidas que nos trazem desesperança, que nos trazem aflição. É uma realidade da nossa vida. Mas Paulo, quando ele lembra dessa igreja aqui, ele não fica triste. Paulo, quando ele lembra dessa igreja aqui, ele não fica desanimado. Paulo, quando ele lembra dessa igreja aqui, ele não se sente desamparado ou desesperançoso, não. Paulo, quando lembra dessa igreja aqui, irmãos, ele agradece a Deus pela igreja, demonstrando, irmãos, o grande amor que ele tinha por aquela igreja. Certamente veio à mente do apóstolo Paulo os momentos que aquela igreja foi instrumento do Senhor na vida dele, suprindo as necessidades do apóstolo Paulo, como Deus estava trabalhando na igreja e por intermédio da igreja. Isso o apóstolo Paulo estava lembrando. E se alegra com isso, e fica feliz por isso, e mais, agradece a Deus por isso. Irmãos, é inevitável que não tenha escândalos no nosso meio, não é verdade, irmãos? É inevitável, irmãos, que na igreja a gente não veja coisa que venha entristecer o nosso coração. É inevitável que na igreja a gente não se depare com situações difíceis, irmãos. Mas não deixe que as situações difíceis, não deixe, irmãos, que os escândalos te deixem duvidar da ação e do poder de Deus da igreja, irmãos. Não deixe que as coisas que acontecem no nosso meio te deixe acreditar que Deus continua operando na igreja e através dela. Continua operando, Ele continua fazendo por meio da igreja. Você é igreja, amém, irmãos? Você não é igreja sozinho. Você é igreja aqui em comunhão. Você é membro de um corpo de Cristo. Embora esse corpo de Cristo tenha que discipular, Cristo tenha que orientar, Cristo tenha que corrigir, as pessoas desfrutam da graça, do favor de Deus aqui em nosso meio.
Porque a igreja, resgatada e redimida, em meio a tantas situações para se resolver, Deus continua agindo nela e através dela. Então, não desista. Persevere. Continue firme sendo igreja. Por isso que eles falam, não existem cristãos desigrejados. Você já viu um membro fora do corpo? Não. Você não vê aí, deixa eu dar um exemplo aqui, né, até, uma mão andando sozinha. Você não vê, irmão. Você não vê um braço. Um membro fora do corpo não subsiste, assim é você. Você foi resgatado por Deus. Você foi encontrado por Deus. Agora você é membro do corpo de Cristo. E não existe membro sozinho para ser alimentado, para ser consolado, para amar, para desfrutar do amor. É na igreja. Na igreja. Deus continua fazendo, irmãos. Na igreja é através dela. Em meio a tantos desafios, em meio a tantos escândalos, Deus continua fazendo na igreja através dela. A igreja está rompendo. E nada nem ninguém é capaz de parar o progresso do Senhor que vem por meio da igreja, irmãos. As portas do inferno não prevalecerão, irmãos. Não. A gente não está numa batalha assim, igual aquele cabo de guerra, está quase assim, igual. Não, irmãos, não existe isso. As portas do inferno não prevalecerão. Já é uma batalha vencida. Amém, irmãos? E nós estamos aqui, vivendo aqui, tendo essa consciência. Então não perca isso de vista. A igreja do Senhor, ela é vitoriosa. A igreja do Senhor, ela é poderosa, não por causa das pessoas em si, mas pelo Cristo que habita nas pessoas, irmãos. Ela é poderosa e ela é vitoriosa. Por isso que Paulo olha para a igreja, em meio a tantos desafios, ele agradece a Deus pela igreja. E o que mais ele fala? Versículo 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, irmãos. Paulo, irmãos, não ora às vezes. Olha que interessante. Paulo não ora de vez em quando. Paulo não ora aqui somente quando, eu estou sentindo mais vontade de orar hoje, amanhã, não sei. Paulo aqui, irmãos, não espera um momento certo. Paulo ora sempre. Paulo ora sem cessar. Paulo ora aqui continuamente. Por quê, irmãos? Ele anda atenado com Deus. Paulo era um homem de Deus. Paulo vivia aqui, irmãos, mas com a mente nas coisas que são do alto. Paulo exercia as funções dele aqui nessa vida que você tem, eu também tenho, profissionais, mas ele fazia todas as coisas com a mente nas coisas que são do alto. Ele fazia todas as coisas a fim de agradar o Senhor. Cristão, você está aqui nessa terra pelo curto período de tempo para a honra e glória do Senhor. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Iremos fazer ou devemos fazer para a glória do Senhor. O que é? Eu disse aqui semana passada, 80, 90, 100 anos se comparado com a eternidade. Nesse curto período que nós temos aqui, irmãos, nós devemos fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Trabalho para a honra e glória do Senhor. Estudo para a honra e glória do Senhor. Me relaciono, sim, para a honra e glória do Senhor, porque eu sou cidadão dos céus, habitando aqui ainda. Fui resgatado, eu estou passando por aqui. Eu não sou daqui. Eu pertenço ao reino dos céus. Então, tudo que eu faço aqui, eu faço para a honra e glória dele. Por isso que Paulo ora sempre. Porque não existe cristão sem oração. É o nosso combustível, irmão. Não existe cristão sem clamar a Deus. Por isso que Paulo, ele não espera o momento certo. Ele ora sempre. E nós, irmãos? Paulo, quando lembra da igreja, ele ora pela igreja. E nós? Quando nós lembramos de uma pessoa, qual que é a primeira atitude que nós temos? É orar? Se não, deveríamos, né, irmãos? Quando vem em nossa mente, em nosso coração, um irmão, uma irmã, o que nós pensamos? É orar? É clamar a Deus pela vida dessa pessoa ou é criticar? Ou é falar mal, irmãos? Paulo, ele lembra e ele ora sempre que lembra da igreja, irmãos, porque é impossível, irmãos, ser íntimo de Deus e não orar pela pessoa. Quanto mais de Deus nós temos, mais olhamos para as pessoas, sim ou não, irmãos? Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais com pessoas nós nos relacionamos também. Quanto mais nós temos de Deus, compaixão, misericórdia, amor, mais misericordiosos nós somos, mais bondosos nós somos, mais amor nós praticamos, sim ou não, irmãos? É uma consequência. Tenho de Deus e flui através de mim aquilo que Deus deseja. Paulo ora sempre, ora
a todo tempo. E ele lembra dessas pessoas e o que ele faz primeiro é orar. O carinho do apóstolo Paulo não é dirigido apenas a um grupo de pessoas. Você percebe, irmãos? Eu tenho um grupo de pessoas na igreja que eu tenho mais afinidade. Nenhum problema, irmãos. Mas Paulo não deixa que isso, irmãos, guie a sua vida. Ele ora por todos, porque todos precisam e necessitam da graça de Deus. Todos precisam da misericórdia de Deus, inclusive o apóstolo Paulo. Então ele ora por todos. Ele não escolhe, mas todos necessitam da graça e do favor do Senhor. Por isso que essa oração é direcionada a todas as pessoas da igreja. O nosso desejo, irmãos, é que todos cresçam em um relacionamento íntimo, profundo com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Essa é a nossa vontade, irmãos. Nós não queremos nada aqui nessa igreja além disso, irmãos. O fundamento, a nossa base é que essa pessoa cresça em Jesus, que essa pessoa se pareça mais com Jesus. E nós iremos fazer de tudo para que essa pessoa cresça em um relacionamento público com Jesus Cristo. É a nossa vontade, porque é a vontade de Deus. Nós temos planos, nós temos projetos, e devemos ter. Amém, irmãos? Nós fazemos planos. Às vezes você pode falar assim: eu não sei o propósito de Deus para a minha vida. Às vezes você não sabe de maneira específica. Ok. Mas um propósito que é comum a todos nós, que Deus tem a todos nós, é que nós sejamos conformados à imagem de Jesus. Você não sabe orar pela pessoa e o que orar? Ora para que ela seja conformada à imagem de Jesus, irmãos. Esse é o maior bem que uma pessoa pode receber, ser conformada à imagem de Cristo. É isso, irmãos. E Paulo ora em favor de todas as pessoas. E qual é o motivo da alegria que o apóstolo Paulo ele sente, irmãos? Qual é o motivo? Paulo agradece a Deus. Ele fala que ele se alegra. Mas qual é o motivo, irmãos, da alegria do apóstolo Paulo? Olha o versículo 5. O texto diz: por causa da grande ou da cooperação que vocês têm dado ao evangelho. Paulo se alegra. Paulo lembra dessa igreja e ele não se entristece, meio a tantos desafios, ele se alegra. Mas aqui o texto responde o motivo da sua alegria, e qual é? Por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho. Perceba, irmãos, é Deus quem abre o coração, não é verdade, irmãos? O ser humano não consegue abrir. É só o Espírito Santo que convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É Deus quem abre o coração, é Deus que ilumina o nosso entendimento. Isso é fato, irmãos. Mas uma vez que Ele nos salva, uma vez que Ele nos chama, irmãos, Ele nos chama para o trabalho. Então perceba, Deus abre o coração, é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Deus quem abre o coração, mas abre pela palavra que a igreja prega. Perceba que é Deus, irmãos, quem levanta os obreiros, mas Deus os sustenta por meio da igreja. Perceba que é Deus quem faz, é Deus quem chama, é Deus quem resgata, é Deus quem guia os missionários, mas é a igreja que dá o suporte. Por quê? Uma vez salvos, nós somos chamados para sermos cooperadores de Deus. Você é cooperador de Deus. Olha que graça, irmãos. Você ser chamado de cooperador de Deus. Cooperador daquele que criou os céus e a terra. Cooperador daquele que tem o controle da história em suas mãos. Cooperador daquele que venceu a morte. Você é cooperador de Deus. Você não está aqui passando o tempo. Você não está aqui como se estivesse num carro desgovernado, não. Você tem um plano e um propósito pelo Criador, dado pelo Criador, de ser um cooperador dele. Não deixe o tempo passar, irmãos. Cada tempo é tempo de você tentar andar conforme a vontade do Senhor. Ah, mas eu estou aqui no meu serviço, Deus tem um plano para você ali. Eu estou aqui na minha casa, eu não sei o que Deus quer de mim, mas tem um plano para você ali, irmãos. Não desperdice seu tempo de cooperador de Deus. Olha que graça. Olha que favor imerecido. Por isso que o apóstolo Paulo se alegra. E os filipenses, irmãos, eles mergulharam na obra de Deus. Eles trabalharam, entenda isso, muito e mais especificamente ofertaram no ministério de Paulo para que a mensagem do evangelho fosse espalhada. Eles não deram apenas graças a Deus pelo ministério do apóstolo Paulo, mas eles entraram, eles investiram, eles mergulharam, irmãos, para que a mensagem do evangelho fosse espalhada. Igreja de Filipos,
Graças a Deus pelo apóstolo Paulo, ok, mas isso também não é suficiente. Vamos orar pelo apóstolo Paulo, sim, mas isso não é suficiente. Senhor, o que o Senhor deseja de mim aqui para com a vida do apóstolo Paulo? E assim eles fizeram, irmãos. Sabe o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Filipos? Deixa marcado aí comigo, mas vai comigo para a segunda carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto. Paulo falando a Corinto sobre a igreja de Filipe, ou as igrejas daquela região. 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Paulo falando das igrejas da Macedônia, da qual Filipos fazia parte. Diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento. Paulo falando na igreja de Corinto, sobre as igrejas da Macedônia, da qual Filipos fazia parte. Tomem conhecimento, irmãos, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Mas que graça é essa, Paulo? Como assim? O apóstolo Paulo explica. É que no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Paulo fala, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Irmãos, olha o poder da graça de Deus. Quando eu falei aqui da igreja de Filipos, nós podemos pensar, não, mas era uma igreja rica, mas era uma igreja cheia de recursos, só se for recursos espirituais, irmãos. Uma igreja cheia de posses, mas Paulo falando dessas igrejas, ele fala que eles estavam passando uma severa tribulação, irmãos, que eles estavam passando ali não uma necessidade, mas estavam ali passando em um processo difícil, mas ainda assim a graça foi abundante naquela igreja, que eles não olharam para eles mesmos, mas eles olharam para os outros. É isso que a graça de Deus faz, irmãos. Quando nós somos alcançados por Deus, eu consigo enxergar as outras pessoas. Quando eu fui alcançado, quando eu sou alcançado pela graça de Deus, eu sei que a vida não se trata, é tudo para mim, só vem de mim, pertence a mim, é tudo para a honra e glória do Senhor. E quando eu vivo dessa forma, eu olho para as pessoas. Quando eu recebo, quanto mais eu recebo da graça de Deus, mais usado pelo Senhor nós somos, para que pessoas possam ser transformadas, supridas, encorajadas, consoladas. É assim, irmãos. Olha essas igrejas. Quanto mais íntimos de Deus, mais nós oramos pelas pessoas. Quanto mais íntimos de Deus, mais na obra do Senhor nós queremos fazer e trabalhar. E escute, irmãos. O trabalho no Senhor não é vão. Não é vão, irmãos. Ele sabe. Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que você tem feito. Ele sabe o que você tem orado. Ele sabe as suas motivações. E o trabalho no Senhor não é vão, irmãos. Ninguém pode estar vendo, mas o Senhor está vendo. E o trabalho dele não é vão. Ele conhece o nosso coração. E quando que a igreja de Filipos se tornou cooperadora no evangelho, irmãos? Paulo se alegra, porque eles foram instrumentos do Senhor na vida do apóstolo Paulo. Mas quando, Paulo? Volta comigo no texto, Filipenses, capítulo 1. Quando que isso aconteceu? Quando que eles foram? Quando que eles começaram a ser cooperadores de Deus? Quando? No versículo 5 ainda continua falando. Porque o texto diz: por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho. Quando? Desde o primeiro dia até agora. A igreja que acolheu o apóstolo Paulo, sustentou o apóstolo Paulo em diversos momentos do seu ministério. Ela fez isso. E fizeram isso, irmãos, o versículo 5 fala, desde o primeiro dia até agora, o apóstolo Paulo está falando. Isso indica para nós, irmãos, perseverança. Isso indica para nós, irmãos, permanência naquilo que Deus os havia chamado para fazer, irmãos.
Eles entenderam que foram levantados por Deus para isso e perseveraram no caminho. O que Deus te levantou para fazer? O que Deus te chamou para fazer? Por que Ele te resgatou? O que Deus, irmãos, colocou em seu coração? Quais sonhos Ele te deu? Deus te deu, irmãos. Qual motivação, que disposição Ele colocou em seu coração? Se Ele colocou, persevere, continue, irmãos. Porque aquele que colocou algo no seu coração, aquele que transformou o seu coração, ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Permanece naquilo que Ele te chamou para fazer. Deus chamou aquela igreja para uma coisa específica, no ministério do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo? Desde o primeiro dia até agora. Perseveraram, irmãos. Irmãos, quantos de nós já não fomos tentados a abandonar a caminhada cristã? Quantos de nós? Pela adversidade, pela luta, irmãos. Pela dificuldade, pelas tempestades. Quantos de nós? Mas foi Deus que te chamou? Deixa eu ver aqui. Quem que Deus chamou? Deixa eu ver, irmãos. Se Deus te chamou, Ele te sustentará. Ele começou essa obra na sua vida, Ele completará. E você vai continuar, irmãos, em nome de Jesus, porque não foram homens que te chamou. Foi o próprio Senhor. Ele te escolheu antes de você ter nascido. Você tem um propósito, irmãos. Deus tem um propósito na sua vida aqui. Persevere, continue. Continue. Eu já falei muito isso aqui, eu repito. As tribulações e as tempestades não vêm para nos destruir, mas vêm para amadurecer o cristão, irmãos. Luta teremos, aflições teremos, dificuldade teremos. Mas a prova na vida do cristão é para o fortalecimento do cristão, irmãos. Tiago ele escreveu, eu sempre falo isso aqui, tende por motivo de grande alegria o fato por passarem por diversas provações. Por que, Tiago? Eu vou ter motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Por quê? Porque a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que você seja íntegro e maduro. Olha aí, irmãos. Irmãos, vai te forjar, vai te amadurecer, não para te destruir, irmãos. É pedagógico para nós. Por isso, eles continuaram, desde o primeiro dia até agora. E você também vai continuar, amém? Você vai perseverar. Deus te chamou, Ele te resgatou. E o apóstolo Paulo continua falando no versículo 6. Eu estou convencido, e o texto que nós lemos, de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Foi Ele quem começou, irmãos. O dia de Cristo Jesus aqui, que dia que é? É a volta do nosso Senhor Jesus. Nós esperamos, irmãos, Jesus voltar dos céus assim como Ele foi, nas nuvens. Nós esperamos isso, irmãos. Deixa eu ler um texto para vocês, não precisa abrir não, vou ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Olha o que te aguarda, olha o que você deveria ansiar. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, irmãos. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Irmãos, é isso que te espera. É isso que te aguarda. Parece cena de filme, não parece? Mas não é filme não, irmãos. É o reino de Deus que você faz parte. Por isso que você não vai desistir, porque esse dia chegará para mim e para você. E então interessante que no final desse versículo, Paulo diz, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Consolem-se. Porque a dificuldade vem. A aflição vem. Mas nós esperamos o manifestar do Senhor nas nuvens, que nos levará eternamente para a morada eterna.
Um dia nós estávamos mortos. Ele nos tocou, Ele nos resgatou. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino de Jesus. Agora fazemos parte desse reino. E um reinado eterno nos espera, irmãos. Sabe por que você vai perseverar, irmãos? Porque Deus não deixa a obra inacabada. Você é obra de Deus, irmãos. Deus não deixa a obra no meio do caminho, irmãos. E você é obra de Deus. Aquele que começou a boa obra, você é obra de Deus. Deus não deixa a obra por fazer, irmãos, não. Você é projeto de Deus. Deus não deixa projeto no meio do caminho, Ele vai completar, irmãos. Nós deixamos. Nós começamos a fazer, vem uma coisa ou outra, e nós vamos deixar para depois. Nós começamos a fazer algumas estruturais aqui, exemplo da igreja, passa o dia, vem o dia, não, daqui a pouco a gente faz. Irmãos, Deus não deixa a obra inacabada. Projeto de Deus é de Deus e Ele não para no meio do caminho, irmão. Esse é o seu Pai Celestial. E esse quem te chamou. Esse quem te resgatou, irmãos. No versículo 7, Paulo continua falando. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam da graça de Deus. Nenhuma igreja, irmãos, foi tão solidária com o apóstolo Paulo quando ele estava preso como essa igreja. Essa igreja era um bálsamo para o apóstolo Paulo. De modo, irmãos, que mesmo que eles estivessem distantes um do outro, Paulo estava na prisão e eles estavam livres, irmãos. Paulo nutria um profundo sentimento por eles. Paulo diz, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração. Percebe, irmãos, isso que é a igreja. É isso que o evangelho, ele faz. Mesmo distante de um irmão fisicamente, somos capazes de nutrir por ele um sentimento que só o reino de Deus é capaz de nos fazer desfrutar, irmãos. Não sei se você já passou por isso. Às vezes nós conhecemos o irmão crente, você é crente. Há um mês, parece que você conhece ele há 5 anos. O reino de Deus é o evangelho, irmãos. Às vezes nós estamos com o irmão, vem um irmão visitante aqui, vem hoje na igreja, parece que conhece ele há 10 anos, irmãos, porque é seu irmão. É uma conexão divina, irmãos, é diferente de conexão do mundo. É de Deus. Quando é de Deus, irmãos, nós temos confiança. Quando é de Deus, irmãos, nós temos confiança. Conheço um ano, mas parece que conheço desde a minha infância. Já passou por isso? Nós passamos por isso. É o corpo de Cristo. Olha a beleza disso, irmãos. Paulo, distante desses irmãos, ele nutria esse sentimento. E aí Paulo deixa mais claro ainda a sua afeição por eles. Paulo fala, versículo 8. Deus é minha testemunha. De quê? De como tenho saudade de todos vocês. Olha que interessante, irmãos. Paulo fala que ele tem saudade. E ele coloca Deus como sua testemunha. Tipo assim, Deus sonda os corações. Deus sabe que o que eu estou falando não é da boca para fora. Não é para impressionar. É como se Paulo estivesse dizendo assim, aquilo que eu estou falando não é para gerar um sentimento bom em você somente, ou em você somente. Não. Deus é minha testemunha. Deus que sonda os corações, Ele sabe o que eu sinto. E que eu tenho saudade de todos vocês. E olha a lição que Paulo nos dá no versículo 8 ainda. Que tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. O sentimento, irmãos, que Paulo tinha pelos irmãos, não era um sentimento que vinha da carne. Não era um sentimento, irmãos, que oscila de um dia para o outro. Nós temos um sentimento assim. Nós gostamos hoje, amanhã, o irmão faz algo com a gente fica assim. Mas Paulo não, irmãos. Crente, nasceu de novo. Quem nasceu de novo aqui? Deixa eu ver, irmãos. Nasceu de novo. Ele amava, ele tinha saudade com profunda afeição de Cristo. Ou em Cristo. Não é uma mera emoção aqui que nós temos, e normal ter, irmãos. Mas Paulo, ele sente, ama seus irmãos com profunda afeição de
Cristo. É assim que nós devemos amar os nossos irmãos. Como Cristo ama. Esse é o mandamento que ele tem para nós. É difícil, irmãos, muitas vezes, mas a graça te capacita. Esse é o mandamento do Senhor. Não negligencie o mandamento do Senhor. Paulo fala, com a profunda afeição de Jesus. O amor de Jesus deve passar por nós aos nossos irmãos. Irmãos. Cristo ama. Nós desfrutamos do amor dele, mas desfrutamos também através do corpo de Cristo. Através dos seus filhos. E você é filho de Deus. Olha o mandamento que ele tem para mim e para você. Amar com o sentimento de Cristo. Paulo escrevendo a essa mesma igreja, lá no capítulo 2, ele fala, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha aí por que Deus quer nos conformar à imagem de Jesus. Para que nós possamos amar como ele amou cada dia. É isso, irmãos. Quem ama, irmãos, ora pelo outro, intercede pelo outro. É isso que Paulo faz, versículo 9. Eu acho que não existe maior prova de amor do que oração, irmãos. A gente pode presentear, a gente pode doar o nosso tempo e devemos doar, mas a oração, irmãos, eu acho que é o maior presente que alguém pode receber. E Paulo tem essa consciência e ele ora, esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Irmãos, eu disse que essa igreja já amava. Essa igreja era conhecida por ser solidária ao apóstolo Paulo. Investiam no apóstolo Paulo. Era conhecida por sustentar o apóstolo Paulo. Membros dessa igreja abriam suas casas para o apóstolo Paulo ficar. Mas aqui Paulo, irmãos, ele ora para que o amor aumente, porque o amor não tem limites, ou para amar não tem limites. Era uma igreja que amava e era conhecida pelo seu amor. Mas Paulo ora aqui, irmãos, para que o amor pudesse crescer, porque ele é capaz de crescer sem limites. E é digno observar, irmãos, como eu falei, que Paulo não pede prosperidade a essa igreja, e não tem problema em pedir, mas Paulo não pede prosperidade a essa igreja, uma vez que essa igreja, irmãos, eles eram pobres ali, mas Paulo não pede prosperidade. Paulo não pede livramento a essa igreja, uma vez que a igreja, irmãos, eles eram perseguidos, mas ora para que o amor aumente. Isso mostra para nós, irmãos, o que é fundamental na nossa fé. O que é essencial para nós. Em meio a tantas dificuldades, Paulo olha para eles, uma igreja que já amava e fala assim, olha, eu oro para que o amor aumente. Quais são as nossas petições, de fato? Nós podemos orar, irmãos, pelas nossas necessidades, pelo pão de cada dia, pelo projeto, pela porta que está se abrindo, amém, por tudo, irmãos. Mas qual, irmãos, é o fundamento que sustenta a nossa fé? Deve ser o amor, e esse amor deve aumentar a cada dia. Paulo ora, irmãos. Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Amor e crescer. E eu já estou terminando. Mas para que o amor deve crescer? Uma igreja que era pobre, Paulo não ora pela prosperidade, mas ora para que o amor pudesse crescer. Uma igreja que era perseguida, Paulo não ora para cessar as perseguições, mas ora para que o amor pudesse crescer. Tantas necessidades, mas Paulo focou no principal. E por que Paulo fez isso? Versículo 10, irmãos. Versículo 10. A fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Antes disso, Paulo fala, para discernirem o que é melhor. O amor, irmãos, aumentando em conhecimento e percepção, faz com que a gente não perca tempo com coisas fúteis. Com aquilo que a gente não perca tempo com coisas que não tem proveito algum. Eu posso ter tantas coisas, mas se o amor de Cristo não aumentar em meu coração, eu vou gastar os recursos que eu tenho com coisas que não têm necessidade. Com coisas fúteis, mas com o amor de Cristo aumentando em meu coração, eu serei instrumento de Deus para aquilo que de fato vai edificar a mim e aos outros. Por isso que Paulo ora, para que o amor aumente, a fim de que sejam puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, irmãos. Por isso que o amor deve aumentar e deve ser o maior objetivo das nossas vidas. E aumentando no amor, ele se manifestará, versículo 11, aqui eu termino. Cheios de fruto da justiça. Um
uma vida de boas obras, irmãos. Andando aqui pedindo ao Senhor que o amor possa aumentar na minha vida. Qual será a consequência, irmãos? Frutos da justiça, uma vida de boas obras, uma vida que agrada a Deus na prática. É isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer de você, amém? Por isso persevere, por isso permaneça, confiando no Senhor, que Ele começou a boa obra em você e terminará a boa obra te sustentando até a volta dEle. O desejo dEle é que a gente ande, enquanto isso, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus, para a glória e louvor de Deus. Por que nós devemos orar para que o fruto aumente? Para que o amor aumente, o amor de Jesus. Porque os frutos que produziremos vêm por meio de Jesus, não vêm por meio de nós, irmãos. Vêm por meio do Espírito Santo que habita em nós. É isso que Ele tem para mim, é isso que Ele tem para você, irmãos. E nós somos capazes de desfrutar dessa vida, porque Ele começou a boa obra, só começou. Tem muita coisa para Ele fazer na sua vida, Ele terminará. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Será que você pode